Vamos lá, pessoal, para a parte 2 do vídeo, falar sobre o capítulo 8, liderança. Então, como eu estava falando no vídeo passado, não necessariamente pessoas contratadas para estar no cargo de direção ou coordenação vão ser necessariamente bons líderes. E é com isso que eu começo o capítulo de hoje. Então, a segunda parte do capítulo de hoje. Então, liderança não é sinônimo de administração. Então, você não vai falar assim, eu tenho um líder. Eu escuto muito isso. Quem trabalha na produção fala muito isso. O meu líder. O meu líder. Meu líder isso, meu líder aquilo. Não, ele é seu gestor. Seu líder é outra coisa. Então, liderança não pode ser confundida com administração, com gestão, com controle. A gente vai ver que existem traços claros de um administrador, de um líder e de um chefe. Bom administrador, bom gestor, é aquele que vai cuidar dos recursos, que vai separar os recursos, vai identificar quem são as pessoas mais adequadas para executar as tarefas, hora ou outra vai se comunicar com esse colaborador, vai traçar algumas metas para esse colaborador resolver. Então, nada demais. Ele é um bom administrador, ele está num cargo de direção, de controle, não se sobressai, mas também não bate de frente com esse subordinado, tá? Diferente aí do traço de um líder e de um chefe, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar que o líder, ele, de certa forma, ele tem um tipo de poder diferenciado sobre os seus colaboradores. Vocês podem me citar um exemplo que vocês conhecem de líderes famosos? Vocês conseguem pensar em nomes de líderes famosos ao longo da história? Eu consigo pensar em alguns. E aí vocês vão entender esse certo poder pessoal que os líderes têm sobre os seus seguidores, sobre os seus subordinados. Então, nomes famosos que a gente pode pensar em lideranças da antiguidade, da modernidade. O mais antigo líder do mundo foi Jesus Cristo. Nossa, professora, mas Jesus Cristo foi um líder? Lógico que foi. Ele, ao longo daquilo que ele acreditava, daquilo que ele pregava, ele não reunia multidões ao seu redor? Ele não fazia com que pessoas estivessem no mesmo propósito que ele, só pela forma como ele pensava, como ele agia, a sua imagem e semelhança? Então, Jesus Cristo foi um líder muito poderoso. Ao longo da história, a gente foi tendo outros líderes que tiveram, através do seu poder pessoal, agruparam pessoas ao seu redor em torno de um único propósito. A gente pode falar aí sobre Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Foram líderes espirituais, religiosos, que ao longo da sua história cultivaram pessoas, tiveram seguidores. E dentro de uma organização, líderes, através desse poder dele de reunir pessoas, de se fazer ouvir, de estar presente mesmo não estando presente fisicamente, isso é o papel de um líder. Um líder sempre vai ser lembrado por características pessoais muito dele. Porque ele é muito bom nisso, porque ele é muito carinhoso, porque ele é muito comunicativo, porque ele é muito paciente, porque são características de cada liderança. Cada liderança é única, cada líder vai ter características únicas que o tornam especiais para os seus subordinados. Então, por isso que eu falei, administradores não necessariamente vão ser bons líderes. Bons líderes se comunicam muito bem. Bons líderes motivam a sua equipe. Bons líderes ouvem a sua equipe de forma, uma escuta, prestando atenção. Você não é só um número na sua equipe. Sempre que você precisar, o seu líder vai te ouvir. Se tiver com algum problema, seu líder vai te ajudar. Você sabe que você pode contar com o seu líder sempre, porque ele realmente está ali para te ouvir, para ser o intermediador entre você e a sua supervisão, a sua gerência, tá bom? Então, os líderes, eles causam um profundo impacto aonde eles estiverem e principalmente dentro de uma organização. A pesquisa que eu pedi para vocês fala justamente sobre isso. Como que vocês acham que empresas que têm líderes, elas veem melhora na sua produção e por quê? Por que vocês acham que empresas onde tenham bons líderes, já que eu disse que os líderes causam grande impacto,
Por que vocês acham que dentro de uma organização onde existam mais líderes, a produtividade é maior? Por quê? Aí vocês vão me responder nessa pergunta lá ao longo do capítulo que eu vou explicar aqui para vocês. Então, por que eu falei para vocês que, aqui na primeira parte, que o administrador também deveria ser um líder? Por que também deveria? Porque não necessariamente ele será, tá? O administrador, quando ele se forma na faculdade, ele recebe a bagagem cultural, recebe a bagagem de conhecimento. Agora, para ele se tornar um bom líder, daí vai um passo atrás do outro e demora muito tempo. Porque vai depender, talvez, da forma como essa pessoa foi acolhida nas empresas onde ele trabalhou, da forma como ele foi criada pela sua família, isso faz muita diferença, se ele tinha suas ideias ouvidas, se ele teve a sua criatividade desenvolvida, porque pessoas que foram reprimidas, pessoas que nunca foram ouvidas, pessoas que não têm essa capacidade de ouvir ativamente o outro, pessoas que não tenham empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é muito nato aos líderes, nunca vai conseguir fazer esse exercício se tiver um cargo de coordenação ou de direção. Faz sentido para vocês isso? Uma pessoa que nunca foi ouvida, ela não consegue ouvir o outro. Uma pessoa que nunca teve a sua criatividade desenvolvida não consegue desenvolver a criatividade do outro. E isso nenhuma faculdade ensina. Isso é aprendizado da vida. É aprendizado que você vai adquirindo ao longo das empresas que você vai trabalhando, ao longo da sua vida corporativa, ao longo da sua criação. Por isso que eu falo para as pessoas, criem filhos para o mundo. Não criem filhos para vocês, porque a juventude de hoje vai ser a direção de amanhã, vai ser a gerência de amanhã. Que profissionais nós estamos colocando no mercado de trabalho? Que pessoas nós estamos colocando no mercado de trabalho? Façam o trabalho de criar pessoas empáticas, comunicativas, na comunicação que tenham uma escuta interpretativa, que escutem o outro e ajudem o outro. Criem pessoas colaborativas, que saibam falar, eu ajudo, eu faço, eu estou aqui por vocês. Senão, infelizmente, a faculdade não cria líderes, ela cria administradores, ela cria bons gestores, ela não cria líderes. A liderança, ela vem da criação, ela vem do desenvolvimento de questões pessoais do indivíduo, na sua criação, no seu acolhimento, no primeiro emprego. Se ele teve bons líderes no passado, porque se ele teve bons líderes, ele também tem como se espelhar e ver aquilo que de bom foi para ele e repassar para onde ele for trabalhar, tá bom? Então, muitos administradores não adotam o estilo de liderança aonde o seu poder sobre as pessoas é em virtude do seu conhecimento, é em virtude desse acolhimento. Tem gestores que vão optar por exercer um poder sobre os seus subordinados somente legitimado pela posição que ele ocupa. Olha, você me respeita que eu sou o seu supervisor. Olha, você me respeita que eu sou o seu gerente. Então, o seu respeito para com ele não tem nada a ver com um poder pessoal dele para com você. Tem a ver com o cargo que ele ocupa. Olha, fulano é um babaca. Desculpa com a expressão da palavra, mas fulano é um babaca, mas ele é meu chefe. Então eu tenho que obedecer. Se ele mandou, eu tenho que fazer. Você não está fazendo porque você faz parte da equipe, você não está fazendo porque você tem que fazer, você não está fazendo porque ele é um bom líder. Você faz porque ele é o teu chefe, então você tem que resolver o que ele te pediu. Ponto. Tá? Então, tem muitas pessoas no cargo de direção e de controle que trabalham com seus subordinados na base da recompensa. Olha, se você fizer um bom serviço, você vai ter folga no final da semana. Olha, se você bater a meta, você vai receber um cartão de bonificação. Você fez a tarefa bem feita porque você gosta do seu chefe? Ou você fez a tarefa bem feita pensando naquele cartão de bonificação que você ia receber no final do mês? Então, ninguém tem que trabalhar na base da recompensa. Nenhum subordinado tem que trabalhar na base do temor, na base do medo. Nossa, eu tenho que terminar esse relatório, senão meu chefe vai me matar. Quantas vezes você já falou isso? Se eu não terminar isso hoje, ele nunca vai compreender que eu estava assoberbada de coisa, cheia de coisa para fazer e eu não consegui entregar. O bom líder, ele sabe quando o colaborador está atarefado.
Ele sabe quando o seu subordinado está exercendo mais funções do que deveria e, portanto, se ele atrasar o relatório algumas horas, é perfeitamente compreensível. O bom líder, ele fala assim, eu sei que você se matou para fazer isso, porque a gente precisava entregar esse relatório hoje, mas eu sabia que você estava atarefado, eu sabia que para entregar esse relatório, você ficou até mais tarde ontem, eu vi que você fez hora extra ontem. O chefe não quer nem saber se você fez hora extra, desde que você entregue o bendito do relatório no prazo, tanto faz para ele se você levou o trabalho para casa, tanto faz se você ficou doente, tanto faz se você fez 3, 4 funções ao mesmo tempo. Percebem a diferença entre um líder e um chefe? E através da pesquisa aqui de vocês, a gente vai colocar ainda mais características que são próprias de um líder e de um chefe, tá? O líder, ele tem características pessoais muito próprias. Quando você encontra você encontra, porque você consegue enxergar nele tudo isso que eu tô falando. Uma pessoa carinhosa, acolhedora, comunicativa, que motiva, que desenvolve a sua criatividade, que escuta as suas opiniões, que leva para frente as suas opiniões. Então, tudo isso são traços de um líder. Do chefe, eu quero que vocês me digam. O que vocês acham que é o traço de um chefe trabalhando dentro de uma organização? Então, para terminar esse slide, eu coloquei aqui, um recadinho muito legal para todo mundo que pensa trabalhar na área administrativa, que sonha com o cargo de gestão, cargo de coordenação, que é o sonho da maior parte das pessoas, né? Eu não quero estagnar como um operacional, eu quero ser um supervisor, eu quero estar num cargo de gerência. Então, pensem nisso aqui, mandem menos, liderem mais. Os resultados são impressionantes. Equipes que são lideradas são muito mais produtivas. Equipes que são chefiadas, elas simplesmente fazem. Elas não sabem o propósito pelo qual elas estão fazendo. Elas não se engajam porque elas não têm empatia para com o gestor. Elas simplesmente fazem. Então, por isso que eu falo, se você está no papel de contratação, se você é quem faz recrutamento e seleção, contrate pessoas para liderar e não para mandar. Quem manda nunca vai ter ninguém abaixo dele que faça bem feito. Quem está abaixo de um chefe vai ser oprimido, vai ser mandado, vai ser remunerado ou recompensado pelo seu trabalho, mas nunca vai ter empatia com o seu líder. É totalmente diferente. Então, liderem mais, mandem menos, tá bom? Essa é a frase que eu deixo para vocês que estão pensando aí em trabalhar na área administrativa. Se pensam estar num cargo de direção um dia, aprendam a liderar e não a mandar. Existe um abismo de diferença entre isso. Os dois vão, através do seu poder, agrupar os esforços do indivíduo em bem de um propósito comum, que é o propósito do coletivo, que é aquilo que foi desenvolvido lá no planejamento. Mas a forma como isso vai acontecer numa chefia e numa liderança é totalmente diferente. Então, a verdadeira liderança, aquela que tem que acontecer, a boa, é aqui o poder de quem está acima é sempre baseado na sua competência, no seu carisma, no bem-estar do coletivo, dos subordinados para com esse líder. Todos trabalham motivados e engajados. Então, quem tem um líder acima dele vai falar assim, eu não posso faltar hoje. Se eu faltar, a minha equipe perde a bonificação. Se eu faltar, o meu líder fica sem uma pessoa na equipe. Então, eu não posso faltar. A rotatividade de funcionário é muito menor, porque ninguém quer deixar aquela equipe. Ninguém quer ir para outra equipe, quer continuar na equipe do fulano, porque ele sim é um líder. A rotatividade, o absenteísmo, que é falta, é muito, muito menor numa equipe onde tem um líder. Todo mundo trabalha feliz, o ambiente da equipe flui. Quando você entra numa equipe onde tem um chefe, você sente o pesado. Ali você fala, nossa, que lugar pesado que eu fui trabalhar. Quando você sai da sua equipe, que você tem um líder e você tem que render numa outra equipe onde tem um chefe, você sente o quanto a equipe trabalha
pressionada, o quanto a equipe trabalha num ambiente pesado, é totalmente diferente, tá? Então, elementos que caracterizam uma liderança. Influência, então tem sempre uma influência de quem está acima sobre os seus subordinados. Situação, o que é a situação? Ele sempre vai avaliar a situação como um todo, então o líder ele nunca vai avaliar só o resultado do que foi entregue, ele avalia qual a condição que você entregou. A comunicação de um líder é sempre efetiva, é sempre uma comunicação muito carismática, e os objetivos são sempre muito claros para o líder e os seus subordinados, tá bom? Então, os bons líderes, ele tem a sua liderança centrada nas pessoas e não nas tarefas. Porque o líder, ele não quer só que você entregue a tarefa. Ele quer saber se você está confortável com isso. Ele quer saber se você está feliz com isso. Os líderes, eles querem que pessoas felizes estejam trabalhando com eles. Já ouviu falar que pessoa feliz não enche o saco? É mais ou menos isso. Pessoa feliz trabalha mais. Pessoa feliz rende mais. Pessoa feliz não fica doente. A doença, ela nunca vem só por um motivo físico, muitas vezes é um motivo emocional. Estresse, irritação levam a doenças do coração, da cabeça, do corpo, da alma. Então, pessoas felizes trabalham mais. Pessoas felizes muitas vezes são lideradas e não chefiadas. Tá? Então, para eles, não basta só cobrar a meta. Eles preocupam-se com os aspectos daquele ser humano. Se ele tá feliz, se ele tá motivado, se ele tá se sentindo parte da equipe, se ele tá rendendo o quanto ele gostaria, se ele tá de acordo com os anseios profissionais que ele tinha para ele. Tem muita gente que trabalha para pagar conta, ele não trabalha porque ele tá feliz ali. E o líder, ele vai ouvir esse funcionário, vai falar assim, não é hora de você mudar de área? Não é a hora de você ir para outra equipe? Não é a hora de você fazer uma faculdade para melhorar? O líder, ele olha o ser humano como um todo, diferente do chefe. Então, o líder, ele compreende as limitações, ele orienta, ele apoia, ele encoraja a criatividade dos seus colaboradores, tá bom? Eu falei muito sobre o líder porque eu quero que vocês me digam os traços de um chefe. Vocês vão fazer para mim na pesquisa dessa semana, pode colocar assim, ó, no texto. Características de um líder. Você vai colocar todas as características que a gente falou aqui na aula, que vocês quiserem pesquisar, no Google tem muito assunto sobre isso. E vocês vão colocar lá, características de um chefe. Tudo que vocês acham que é característica de um chefe, que vocês tenham pescado aqui na nossa aula, e vocês vão pesquisar na internet características de um chefe dentro de uma organização. E por último, me respondam a seguinte pergunta. Qual é o impacto de um líder dentro de uma equipe? Na questão da produtividade, o que vocês acham que teria mais rendimento numa equipe de trabalho? Um líder ou um chefe? E por quê? Tá? Algumas coisas eu já falei aqui na aula de hoje, só vocês prestarem muita atenção em tudo que eu falei. E também, se quiserem, podem pesquisar, porque esse assunto é muito vasto na internet. Liderança, motivação, liderança versus motivação e chefia, tá bom? É um assunto bem extenso. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula muito identificativa. Quem já está no mercado de trabalho vai falar assim, nossa, eu sempre fui chefiada e eu nem sabia. Ou eu sempre fui liderada e parabéns se você tem um bom líder. Eu vou te dizer que a sua vida profissional vai ser muito melhor. Você vai se tornar um ser humano melhor. Você vai poder enxergar ser humanos melhores. Você vai poder ter uma aula com uma pessoa todos os dias no seu ambiente de trabalho, aonde você futuramente, se for para um cargo de coordenação ou de direção, vai ser exatamente igual ao seu líder. Então, se você tiver um líder, elogie, aplauda, realmente se espelhe nele para você crescer e chegar no posto dele, porque não é errado você sonhar com o posto do seu líder. Errado é você ficar acostumado à mesmice. Quando você sonha alto e você tem um bom espelho de um bom líder, a probabilidade de você chegar alto também é muito grande. Se você tem um chefe, e aí vocês vão consequentemente, depois dessa pesquisa, entender melhor se você tem um chefe ou se você tem um líder, você vai falar assim, eu não quero mais isso pra mim. Eu quero uma empresa que me valorize como profissional e que para isso pense em colocar no cargo de direção ou de controle um bom líder, tá bom?
E é isso, pessoal. Nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.